Olá, pessoal. Agora a gente vai retomar, né, o que nós estávamos estudando, que são as forças a partir das leis da dinâmica, né, que a gente conhece mais como as leis de Newton, tá? Acabamos esse período de avaliações, né, essas 2 semanas em que a gente teve a atividade avaliativa do segundo bimestre, a recuperação paralela, e agora a gente retoma o nosso conteúdo, certo? Então, anteriormente nós estudamos já sobre a primeira lei de Newton, né, que a gente conhece como a lei da inércia. Agora a gente vai entrar na segunda e terceira lei da dinâmica. Então vamos lá. A segunda lei de Newton ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E o que é que o Newton escreveu lá naquele livro, né, no Princípio, que a gente viu anteriormente? Escreveu o seguinte, a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. O que foi que a gente viu na primeira lei da inércia? Vamos relembrar. Que se não houver nenhuma força atuando sobre um corpo, ele tende a permanecer no seu estado de movimento. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Se ele estiver parado, né, em repouso, ele continua em repouso. Isso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Na segunda lei de Newton, a gente está vendo o que acontece com o movimento desse corpo quando há uma força sendo imprimida sobre esse corpo, certo? Então, vamos visualizar aqui esse Leroy todinho transformado numa simples equação matemática, tá? Então, quando a gente fala de segunda lei de Newton, a gente tem que lembrar dessa equaçãozinha que a gente tem aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Professor, o que é que significa essas setinhas que estão aqui, em aceleração e em força resultante? Vocês lembram que a gente falou que existem forças, existem na verdade variáveis que são vetoriais e variáveis que são escalares? A variável escalar, por exemplo, esse m, é a que não tem setinha e ela só quer dizer pra gente um número, né? Na variável escalar, a gente só tem um número, né? A única grandeza que a gente tem aqui é um número. Já na variável vetorial, que é essa que está com essa setinha aqui, a gente tem um número, que significa a intensidade, e a direção. Então, essa setinha aqui me diz a direção, certo? Aqui do mesmo jeito, eu tenho uma setinha, isso aqui está me dizendo a direção, tá? Então, vamos reler aqui a segunda lei de Newton. A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida. Mudança de estado de movimento, a gente tem que lembrar de aceleração. Tá aqui a aceleração, certo? É proporcional à força motora imprimida. Tá aqui a força motora imprimida. Ok? Então, a aceleração ela é proporcional à força imprimida. A aceleração é proporcional à força imprimida, certo? Proporcional como? A constante de proporcionalidade é o quê? A massa, né? Tá? E é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. O que está dizendo? Se eu imprimo uma força da esquerda para a direita, então a aceleração dela vai ser também da esquerda para a direita. Eu imprimi uma força da esquerda para a direita, a aceleração vai ser também da esquerda para a direita. Tem o mesmo sentido, certo? Esse vetor aqui tem o mesmo sentido que esse. Tudo bem? Vamos ver aqui num desenho, para ficar mais fácil. Se eu tenho esse bloco aqui de 1 kg, tá? Eu tenho um bloco de 1 kg. E eu imprimo uma força de 1 Newton, da esquerda para a direita, eu afasto esse bloco, né? Imagine aí que eu dei um soco nesse bloco. Com uma força de 1 Newton, então ele vai se... E ele tem a massa de 1 kg, então ele vai se mover da esquerda para a direita com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a massa é 1, então vai ser 1 aqui. A aceleração é 1, vai ser 1 aqui. 1 vezes 1 dá 1 Newton. Professor, 1 Newton, o que é isso? Vocês lembram que a gente tratou
do Sistema Internacional de Unidades, no Sistema Internacional de Unidades, a gente mede força a partir dessa unidade aqui, Newton, certo? Então, isso aqui é a medida da força, tá? E aí, olhando para cá, a gente pode ver que a força, na verdade, né? O Newton equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Mas não precisa decorar tanto isso aqui, não. Quando for preciso transformar a unidade, eu chamo a atenção para vocês. Mas é isso. Toda vida que tiver aqui um Newton é porque isso significa que eu estou medindo a força. Então, vamos de novo. Se eu empurrar esse bloco que tem 1 kg, se eu empurrar ele da esquerda para a direita, ele vai mudar o estado do movimento dele, né? Ele vai se acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado, certo? A força de 1 newton aplicada em um corpo de 1 kg provoca a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, de acordo com a segunda lei de Newton. Por exemplo, ó, vocês já brincaram disso aqui? Como é o nome disso aqui, gente? Eu vivo brincando com a minha cadelinha. Alguém lembra o nome disso aqui? Né? Você fica puxando a corda de um lado, puxando a corda do outro, né? Eu que esqueci o nome agora, ó, meu povo. Acontece. Esqueci completamente. Enfim, um grupo puxa a corda do lado, o outro grupo puxa a corda do outro. Quem exercer mais força consegue puxar um dos grupos, né? Isso aqui é um típico exemplo, ó. Eles estão imprimindo uma força e causando, a depender da força resultante, né? Porque tem uma força aqui sendo imprimida por esse grupo e tem outra força sendo imprimida por esse grupo. A força desse grupo aqui, ela está sendo imprimida o quê? Da direita para a esquerda? Não, da esquerda para a direita, né? Eles estão puxando, ó, da esquerda para a direita. A daqueles ali é o contrário, né? É pro outro lado, tá? Vamos dizer que é de lá para cá e daqui para lá, porque é difícil falar assim no sentido usando esquerda e direita, certo? Quem tiver a maior força é que vai conseguir mudar o estado de movimento de quem eles estão puxando, ó, que é esse grupo aqui. Por exemplo, vamos dizer que esse grupo imprimiu uma força, todos juntos, de 30 newtons e aquele só de 28 newtons. A força resultante vai ser 30 menos 28, que é 2. Então, esse grupo aqui vai ser arrastado para cá com uma força de 2 newtons e eles vão ser acelerados, né? Eles vão mudar o estado de movimento deles. Eles estão aqui meio que parados, eles vão ser acelerados para cá, ok? Então, vamos relembrar aqui uma coisa. De acordo com a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, que é a inércia. Então, a força é o agente que altera a velocidade do corpo, né? Variar a velocidade significa o quê? Ter aceleração, não é? Quando a minha velocidade varia, eu tenho aceleração. Então, ó, na verdade, o que a gente está traduzindo nessa equação é isso aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí, um detalhe, um bisuzinho. Se essa força resultante for zero, significa o quê? Vamos olhar para essa equação. Se eu igualar isso aqui a zero, m vezes a igual a zero, significa que ou a massa é zero ou a aceleração é zero, certo? Dificilmente a massa vai ser zero, né? Nem a massa de uma peninha é zero. Então, a gente está tratando de uma aceleração que é zero. A aceleração só é zero quando a velocidade é constante. Por quê? Deixa eu escrever uma coisa aqui para vocês. Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é velocidade final menos velocidade inicial, certo? Isso aqui só vai ser zero, ó, isso aqui é igual a zero quando? Quando a velocidade final for igual, que é um F, tá, gente? A velocidade inicial. Eu não variei a velocidade, né? A velocidade permaneceu constante. Se a
velocidade permanece constante, eu posso ter dois casos. Ou está no repouso, a velocidade era zero e permaneceu zero, ou está no movimento retilíneo uniforme, que a gente sabe que no MRU a velocidade não varia. Então, qual é o bizu aqui? Toda vida que a força resultante for zero, vocês podem ficar ligados que ou é um MRU, ou é um movimento retilíneo uniforme, ou o corpo está em repouso, ok? Seguindo. Aí, ó, outra coisa que vocês têm que perceber. Ó. Massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Prestem atenção, a gente tinha essa equação aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, não é? Ou eu posso passar essa massa por outro lado e vai ficar assim, ó. A aceleração, ela passa dividindo, né? 1 sobre m vezes força resultante, ok? Então, o que é que eu estou tendo aqui, ó? Que a aceleração e a massa são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, ó, quanto mais... Pensem aí. Se eu empurrar uma pluma e empurrar um elefante, vocês acham... De um penhasco, vocês acham que quem chega primeiro? Quem tem menos massa, não é? A pluma. O elefante vai demorar um pouquinho mais. Será? É isso? Ou não? Pensem aí. Vamos ver aqui no final, vocês dão a resposta exata. Vamos ver isso aqui, ó. A força que a mão exerce acelera essa caixa. Essa caixa é igual a qualquer uma dessas caixas que estão aqui, certo? Essa aqui eu diminui o tamanho só para caber na imagem, mas todas elas são iguais. E eu estou imprimindo essa força aqui, ó, dessa seta laranja. E essa força exerce uma aceleração nessa caixa, certo? Vamos ver para o segundo caso. Ó. Eu estou imprimindo 2 vezes a força que eu imprimia antes nessa caixa. Então, ó, se eu imprimo 2 vezes uma força maior na mesma caixa, certo? Eu tenho uma aceleração 2 vezes maior. Tá? Eu aumentei a força em 2 vezes. Então, eu vou ter uma aceleração 2 vezes maior. Tá? Se por outro lado, ó, eu aumentei em 2 vezes a força que eu imprimi, mas eu também dupliquei a massa, não vai mudar nada. Continua a mesma aceleração. Porque eu dupliquei a força, mas eu dupliquei a massa, então não muda nada. Agora, nesse caso aqui, ó, se eu aplicar a mesma força numa massa 2 vezes maior, então a aceleração vai ser reduzida pela metade. Tá? E se eu aplicar a mesma força numa massa 3 vezes maior, eu tenho 3 blocos agora. Mesma força numa massa 3 vezes maior, então eu vou reduzir em 1/3 a aceleração original. Então agora eu tenho 1/3 de aceleração, certo? Pode ser meio estranhozinho isso aqui para vocês no início, mas é tranquilo. É só pensar. Eu empurro 2 pessoas. Eu empurro uma pessoa com uma força. Aí depois eu empurro 2 pessoas com a mesma força. É claro que elas vão se deslocar menos, né? Porque agora a massa é muito maior. Tá bom? Vamos seguir. Pronto. Antes, eu vou fechar esse vídeo, porque ele já deve estar longo. E no próximo a gente fala da terceira lei de Newton. Tá bom?